que tem nesse conto, uma se chama Rodrigo e a outra se chama outra é o narrador, que nesse momento ele ainda não tem nome, nesse conto, né? E o que me chamou a atenção aqui? Que ele sobrepõe diferentes intersecções que configuram populações marginalizadas, então de gênero, classe, raça, e além de serem imigrantes. Então, quando eu digo lá de discriminação interseccional, eu estou falando sobre isso, né? Sobre várias intersecções que vão se sobrepor para que essas pessoas, que essas personagens sejam discriminadas, tá? Então, os objetivos, o primeiro, demonstrar que a discriminação manifestada causa sofrimento de ordem física, psíquica, social e afronta os direitos mais básicos, e realizar uma análise crítica acerca do modo como a identidade dessas personagens é afetada. Então, esse autor, Bryan Washington, é um autor bem novinho, né, nascido em 93, e já está, assim, com tudo, né, porque ele é estadunidense, de Houston, no Texas, e ele escreveu essa obra, Lot, que é de 2019, que é essa daqui, né, e ganhou muitos prêmios com ela, né, e a primeira obra dele é um livro de contos, e depois ele escreve o Memorial, que é de 2020, do ano passado, e já está vendido para adaptação. Então, ele também consta das listas lá dos melhores livros, os mais vendidos, né, tá? É um autor recente, mas bastante celebrado, né, nos Estados Unidos. Então, a obra, como eu falei, né, já ganhou prêmios, né, esse em 2019, Ernest Gaines, por excelência literária, e em 2020, os 2 prêmios, Dylan Thomas e Lambda, pela ficção gay, né, categoria ficção gay, e é elogiado, eu já falei tudo isso, pelos mais diversos periódicos de grande circulação, então você pode encontrar o nome dele em diversos jornais e revistas, né. Opa. Bem, então, essa obra, ela é composta de 13 contos interdependentes, tá? Então, eles são, você pode ler separado, mas se você ler todos juntos, ele vai contar uma história, porque em alguns contos, várias personagens se repetem, principalmente esse do narrador, que é a maioria dos contos, né? Ele narra, né? Esse Lockwood é o primeiro conto de todos esses, né? E os títulos dos contos são locais da cidade de Houston, né? Então, os nomes, por exemplo, Lockwood é o nome de uma avenida, uma grande avenida em Houston. E ele vai colocando em vários bairros, né, em cada lugar. Então, ele faz tipo um microcosmo dos Estados Unidos com as suas fronteiras, né, bom, poderia falar hora sobre isso, mas não é o ponto aqui. E ele vai mostrando, então, a cidade de Houston, como funciona nesses lugares, normalmente são lugares periféricos, né? E cada história se passa em um desses lugares, você tem, tipo, uma fotografia de Houston, e se você for pensar, é uma fotografia do próprio, né, do próprio país, né? Então, a maioria dos contos, né, é esse personagem, o Nicholas, ele no primeiro conto a gente não conhece o nome dele, que é esse conto Lockwood, né? E muitas vezes ele é um narrador em primeira pessoa. Então ele tem pai negro, é mãe latina e ele é classe baixa, né? De classe baixa. E ele vai se descobrindo gay. Então no primeiro conto, que é esse Lockwood, ele tem assim uns 15 anos, 14 anos, se eu não me engano, eu coloquei ali, né? E ele vai, como se fosse um romance de formação. Então, ele vai crescendo, né? E ele vai percebendo, ele vai se descobrindo gay. Então, seria mais uma sobreposição, né, um fator de discrímino. Então, o título, pode se referir a lotes vazios, né, então, de vidas fragmentadas, ou o ló bíblico mesmo, que deixa o local destruído, porque o último conto, ele fala do furacão de 2017, que inundou a cidade de Houston, e as personagens saem correndo, então seria como fosse Ló, né? E é uma representação da realidade, assim, de forma brutal, então tem cenas bastante fortes, assim, né? No sentido de serem, não violentas ou tal, mas, assim, chocantes, né? Bom,
Esse conto, então, ele, né, se chama Lockwood, que é uma avenida bastante importante de Houston, ela cruza quase que toda a cidade, né, passa pelo centro e vai até os pontos mais periféricos, claro que se localiza num ponto periférico dessa avenida, ali ao redor dessa avenida, na verdade, né. Então, o menino se chama Rodrigo, que tem 15 anos, né, não o narrador, e ele se muda, né, é um vizinho ali do narrador, que é poucos anos mais jovem. Então, o narrador tem ali uns 12, uns 13, 14 anos, né, nesse momento ele não tem nome, como eu falei, e ele conhece, então, esse Rodrigo porque eles são vizinhos, né. E aí eu tirei alguns trechos do texto para vocês verem. Então, olha lá. A tradução é minha, tá, gente? Não tem tradução para o português ainda dessa obra, porque é uma obra bastante recente, e eu que fiz a tradução, assim, para fins didáticos mesmo, tá? Então, lá, Roberto tinha pele escura e sua família era nossa vizinha. Eles eram totalmente mexicanos, isso nos fazia superior, né? O pai que fazia questão de falar que eles eram superiores, porque eles não eram mexicanos, totalmente mexicanos, eles eram misturados, né? O pai do narrador. E aí ele diz que se encontra aí nesse entre-lugar, né? Nós éramos muito escuros para os blancos e muito latinos para os negros, né? Aí ele falando do Rodrigo, né? Eles não tinham documentos, então você sabe como funciona. Então eles eram imigrantes ilegais que estavam ali, né? E viviam, né, nesse casebre com os canos estourados, era a casa para a qual você balançava a cabeça quando andava pela rua. Então, tem até eu coloquei ali uma planta baixa, é um tipo de casa, esse casebre se chama shotgun, que é só tipo um corredor mais largo, né, e um cômodo entra no outro, né, não tem nem corredor, é mais ou menos aquilo ali que eu coloquei. Então, bem precária, né. Ele usava o cabelo como o dos meninos brancos, e quando eu perguntei o porquê, ele disse que era uma coisa menos para se preocupar. Então, o Rodrigo, né, cortava o cabelo de um jeito que era para ficar igual aos outros, né? Aí ele falou, mas por que você corta? E fica ridículo, ele fala, né? É horrível esse corte para você. Daí ele fala assim, mas é uma coisa menos para me preocupar, ou seja, eles já tiram sarro de mim por isso, aquilo, então o cabelo é uma coisa menos, né? A mãe dele estava sempre exausta, e aí a mãe do narrador diz para ela, isso é exatamente o que os Estados Unidos fazem com você, mas você vai se acostumar, né? Porque daí a mãe dos dois, né, também são vizinhas, e ficam amigas, né? E aí o pai do Roberto perde o emprego, porque ele trabalhava fazendo asfalto, né? Eles estavam fazendo uma reforma ali na cidade e tal, né? E aí acaba essa obra e ele fica sem emprego e eles começam a passar por dificuldades, e até a família do narrador ajuda um pouco, né? Eles. Mas também não pode ajudar muito. E aí, né, então ela começa a passar por dificuldades e tudo mais, e daí ele fala assim, perguntei a Roberto se isso, né, a relação deles, não era uma coisa ruim, se talvez os pais deles estavam sendo castigados por causa dos nossos pecados. O problema poderia ser a gente, né? Porque daí eles se conhecem, vão crescendo e começam a se relacionar numa relação homossexual. E ele sente muita culpa, né, por isso. Então, né, vocês podem ver que eles são dois personagens que sofrem, é que eu não, o narrador que vai se descobrindo gay, o próprio irmão dele, né, é muito preconceituoso e xinga e tudo mais, né, e o outro amigo, e acaba que esse amigo, né, que é o Rodrigo, as coisas vão sumindo da casa, que eles têm que vender tudo, e até que ele vai embora, né, e eles não se veem mais, e esse narrador fica ali, né, bastante triste e tudo mais, né. Então, a gente vê, como são personagens gays, né, a gente pensa na teoria queer, né, que o queer busca tornar visíveis as injustiças e violências implicadas na disseminação e na demanda do cumprimento das normas e das convenções culturais, violências e injustiças envolvidas tanto na criação dos normais quanto dos anormais, né. Mas aí, né, pensando sobre isso, sim, é uma teoria que vale aqui para eles, porque de fato são gays. Mas quando você pensa, por exemplo, na Butler, quando ela diz lá problemas de gênero,
Ela diz assim, se alguém é uma mulher, isso não é tudo que a pessoa é. Então, se alguém é gay... 5 minutos. Tá. Se alguém é gay, isso não é tudo que ele é, né? Então, existem mais coisas aí. E aí vem a teoria queer, né? A teoria queer, o texto fundacional dela é um artigo, tá, que chama Queer Studies, or Almost Everything I Know About Queer Studies I Learned from my Grandmother. Então, esse autor, Patrick Johnson, né, professor, e ele escreveu esse artigo, e ele coloca esse nome queer e fala da avó, porque a avó não sabia falar queer, né? Então, ela falava queer, e aí ele usou essa nomenclatura. E o que ele verifica nisso, né, nesse artigo? Que há uma incompletude, né, no termo queer. Então, o que é o queer? O queer é o queer incorporado de raça e classe. Então, você tem aí uma sexualidade racializada, né? Então, você vai ter uma divisão dentro do queer, que vai somar essa questão, né? E como o professor Emerson até mencionou agora há pouco lá na mesa, é uma teoria americana, né? Então, o queer fala através das identidades e também as articula, né? Articula essas identidades. Então, é negro e, ao mesmo tempo, é gay, né? Então, o queer oferece uma forma de criticar noções estáveis de identidade e, ao mesmo tempo, de alocar conhecimentos de raça e classe. Os estudos queer são uma teoria de e para gays e lésbicas não brancos, né? E no Brasil, então, o Fernando Luiz de Moraes lança esse livro aqui, que é a Analítica Queer, que ele vai falar sobre, né, aqui em português, ele vai fazer uma leitura desse artigo e vai colocar muito mais informações de outros autores e tudo mais, né, e vai desenrolando, né, desenvolvendo essa ideia da teoria queer, né. Então, olha ali, né, os estudos queer, ele não descarta isso, ele fala que realmente uma coisa ótima, né, um generoso filão, mas é insuficiente, né, para lidar com uma categoria de sujeitos cindidos por identidades raciais, étnicas e de classe. Então, você tem ali orientação sexual, você tem questões raciais, né, que não são abarcadas dentro do queer, né, porque daí a pessoa fica cindida dentro de duas categorias. Então, o que eu concluo? Né? Que as personagens do conto e do livro todo precisam ser analisadas a partir de uma perspectiva que aborde todas as suas intersecções discriminantes. Então, eles são imigrantes, são pobres, são não brancos e são gays. Se a gente não fizer uma análise pensando em todas essas intersecções, o que acontece? A gente corre o risco de não compreender a abrangência e profundidade, tampouco como se dá a construção da identidade. Então, como a gente está pensando em construção de identidade, se a gente não der conta de todas essas intersecções, a gente não vai conseguir chegar, né, na construção dessa identidade, porque são intersecções importantes, né? Aqui as referências que eu usei, né, e aqui o meu contato. E é isso, gente. Puxa, Geniane, que interessante a sua pesquisa. Depois vamos conversar mais um pouquinho, Com né? certeza. Tá bom. Muito bom. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Uhum. Então, agora vamos chamar o próximo, né? Na verdade, aqui a próxima, né? Que é a Antônia Luciana Salazar, ela apresentaria com o Matheus Henrique Cavalcante, mas ele não vai poder estar presente. Então, bom dia. Bom dia, tudo bem? Ela vai apresentar uma análise crítica sociológica na obra Quarto do Despejo, Um Diário de uma Favelada, da Carolina Maria de Jesus. A palavra é sua, Luciana. Washington, você pode apresentar para mim? Eu, infelizmente, não vou poder ligar a câmera porque a internet está muito ruim, está travando muito. Eu nem consegui terminar de assistir a mesa redonda, porque está horrível. Tudo bem, Luciana, a gente entende. Bom dia a todos. Eu me chamo Antônia Luciana. O meu parceiro, infelizmente, não vai poder estar comigo porque ele está em outro simpósio, mas eu estou aqui para nos representar. O nosso tema do nosso estudo é uma análise crítica sociológica na obra Quarto de Despejo de uma Favelada, de Carolina Maria de Jesus. Nós fizemos, ano passado, nós nos baseamos em muitas coisas e nós focamos na teoria literária, voltado mais para a literatura sociológica. Pode passar, Washington.
Bom, primeiramente, o resumo do nosso trabalho, o nosso objeto de estudo é denunciar o sistema social e político que fechavam as portas para os sujeitos da periferia na escrita de uma perspectiva feminina, tornando-se um espaço de denúncias subhumanas que não raras vezes a mulher, enquanto grupo silenciado ao longo do tempo, encontra-se exposta, mostrado no Corpus Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada de Carolina Maria de Jesus. Temos como objetivo geral mostrar a realidade das favelas, até então um problema ainda embrionário na sociedade brasileira, a fome e a miséria retratadas na obra, os problemas sociais e os dramas cotidianos, e, por fim, evidenciar o papel da mulher nas camadas mais marginalizadas da sociedade. Não irei ler todo por conta do tempo. Pode passar, Juan. Falando primeiramente da sociologia da literatura. O que é a sociologia da literatura? Bom, ela é uma corrente crítica que busca compreender a produção literária como participe de um contexto maior. Ela se preocupa fortemente com as configurações dos contextos sociais. Teve início Antônio Cândido, né, que ele foi um grande expoente dessa corrente no Brasil. Nesse sentido, seria correto afirmar que a sociologia da literatura se preocupa fortemente, como já está aí, com os contextos econômicos, sociais e políticos como determinante das motivações e modos de realização literária. Nessa perspectiva, a sociedade, junto com os dirigentes da nação, elas têm obrigações e direitos no contexto da organização de um país. Em seu livro, na sua primeira obra, sua obra principal, Antônio Cândido, que é a formação da literatura, ele busca interpretar o Brasil entre nação e a sociedade. Nação compreende a organização social e política de um país, e a sociedade, um grupo que congrega os habitantes de uma nação. Pode passar. A relação entre a literatura e sociedade. Desde Aristóteles, a relação entre literatura e sociedade é pensada em termos de mimese. O que é a mimese? Que é a imitação da realidade. E, ao imitar a realidade, a literatura ela problematiza essa realidade, tornando possível a reflexão e o comportamento em relação ao que se observa nos modos de poesia, narração e outros textos. É preciso termos cuidado para não confundir crítica sociológica com crítica bibliográfica, porque a sociológica ela centra a atenção no significado coletivo que a obra alcança ao representar e refletir sobre determinada época em termos de coletividade. E a bibliográfica preocupa-se com os eventos da vida do autor como indivíduo. Pode passar. Os críticos sociológicos que eu coloquei é Antônio Cândido, pode passar, o Lukács, o Goldman e o Mikhail Bakhtin, né? O famoso Mikhail Bakhtin. Centrando agora o nosso objeto de estudo, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. O título, Quarto de Despejo, a autora Carolina Maria de Jesus, ano de publicação 1960, nacionalidade brasileiro, narrativa pessoal, objetivo que é a primeira pessoa e sua influência externa, governo de JK. Só um momento. Pronto. Desculpa, foi um problema aqui na internet. Pode passar. Mutou para mim? Será que para todos ou não? Para mim também está mutado. Para todo mundo. Eu acho que foi a internet. Ela já tinha me avisado. Puxa vida. Desculpa, minha internet caiu. Desculpa. Pode prosseguir, Luciana. Certo, obrigada. O motivo do título e do subtítulo. Pensar no título Quarto de Despejo é relacionar as críticas da autoria
da autora em relação às mazelas existentes no Brasil, sobretudo em São Paulo, que estava em pleno desenvolvimento industrial. Por sua vez, o subtítulo Diário de uma Favelada aponta para os registros feitos de Carolina diariamente em seus velhos cadernos, denúncias sociais e políticas na favela em que se encontrava. Bom, Carolina Maria de Jesus, ela nasceu no interior de Minas Gerais e quando era jovem ela foi para São Paulo buscar melhor condição de vida. Por se tratar de um conjunto de 20 diários, o livro é composto por demarcações de dias, meses e anos, contendo relatos e sensações reais do cotidiano de uma mãe solteira, pobre e catadora de lixo. O livro ele é marcado pela fome, pelo preconceito, a violência e o sofrimento. Ela foi descoberta pelo jornalista chamado Audálio Dantas. Pode passar, Washington. Ela tinha constantes reflexões sobre política e sociedade. Ela tecia críticas aos políticos, que eles só lembravam da favela e dos seus habitantes pobres somente durante as eleições, como ela escreve na sua obra o seguinte: às 8h30 da noite, eu já estava na favela, respirando o odor dos excrementos que mesclava com barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão de que estou na sala de visita, com os seus lustres de cristais, seus tapetes de veludo, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora do uso, digno de estar no quarto de despejo. Assim, a gente percebe que o título escolhido para a obra é uma frase que resume toda a crítica dessa realidade. Pode passar. Muitas vezes, a autora e os seus filhos, eles tiveram que dormir com fome porque ela não conseguia dinheiro para nada. Nesses dias, os seus relatos são feitos com raiva, como se fosse uma válvula de escape para tudo que ela guardava dentro de si. E, de acordo com ela, a fome que permeava todo o diário tem cor, que é amarela, como diz aqui. Que efeito surpreendente faz a comida no nosso organismo. Eu, que antes comia, via o céu, as árvores, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Pode passar. Trazendo um sociólogo, para Antônio Cândido, a ideia de nação compreende a organização social e política de um país, de modo que haja unidade no encaminhamento das nações dos governantes para atender os anseios do povo. O diário ele se passa no período do governo de JK, que na época era dita como uma época de progresso e de expansão do país. Era o período dos 50 anos em 5. Nesse período, sobretudo São Paulo, onde ela se mudou, né, para procurar melhores condições de vida, estava de fato em desenvolvimento, mas no que diz respeito apenas à infraestrutura, que eram grandes obras, avenidas sendo construídas. No entanto, isso só aumentou a desigualdade social no país. A demanda de trabalho era pouca para todas as pessoas que vinham de outros estados e até mesmo de outros países. A gente até para assim, como que pode um país que tinha que estar evoluindo em tantos aspectos, continua a desigualdade? O JK ele não conseguia atender os anseios do povo, ele só se voltava para a elite, enquanto os pobres continuavam sofrendo. E como ela mesma expõe a invisibilidade social dela e de seus vizinhos, eles eram invisíveis, eles eram ignorados por ter aquelas condições. E o próprio Estado, eles ignoravam, viravam as costas e só se preocupava com a elite. E na sua obra, ela mesma menciona, certo, já estou terminando. As principais regiões de São Paulo eram uma espécie de sala de luxo, onde apenas as pessoas com boas condições podiam circular, e ela e seus vizinhos só ficavam no quarto de despejo, ou seja, a favela. Falando da mulher, o papel da mulher na obra, Marisa Silva, que é uma autora, né, do livro em que eu usei como referência, ela fala sobre a figura da mulher em uma determinada época, visando quanto é desvalorizado o papel e a imagem feminina. E agora, uma mulher negra, pobre, favelada. Se hoje
imagina naquela época, porque ela não era casada, porque ela não queria, era homem, porque ela via como os homens, o marido das suas vizinhas tratavam elas como um objeto. Então, ela preferia ser mãe solteira e continuar sozinha. Agora, imagina a realidade dela, como era tão difícil para ela, ainda mais ser escritora, né, naquela época. E muitas vezes a própria Carolina ela se sentia vítima de preconceito, mas ao mesmo tempo ela agradecia por não ter um marido, porque naquela época o marido, muitos homens eles tinham a figura como de abusador, o que não muda a realidade de hoje, né? Ainda há muitos casos de violência dentro de casa. E para finalizar minha apresentação, pode passar, Washington. As considerações finais, o estudo da obra principal abordada faz-se relevante não apenas no âmbito da literatura, mas também como manifestação de valor sociológico e histórico. Além disso, é importante destacar na escrita de Carolina a construção da imagem da mulher brasileira que luta pelo sustento dos seus filhos e também pela própria sobrevivência. Não se trata de uma imagem construída de alguém de fora, da realidade vivida, mas sim pela própria Carolina que relata seu convívio. É a mulher que requer o direito de expor a sua própria história. Pode passar. Essa é a minha referência e muito obrigada a todos. E 1000 desculpas pela minha internet. Hoje está muito difícil. Obrigada. Sem problema, Luciana. Obrigada, Luciana, por essa apresentação. Depois, no final, a gente conversa mais um pouquinho e não precisa se desculpar, gente. Estamos em tempo de ensino remoto e nós sabemos como que é a situação, né, da internet aí de todo mundo, né? Pode ser a melhor internet do mundo que num dia ela cai, né? Acontece também. Então, tranquilo. Muito obrigada. Vamos então para a próxima apresentação, que é da Lígia Lopes Pereira Pinho, da UERJ. A Lígia vai fazer a apresentação Lesbians on the Stage, a dramaturgia aliada à diversidade sexual. Lígia, a palavra é toda sua. Bem-vinda. Gente, obrigada. Só um momentinho aqui para eu... Ok. Deixa eu compartilhar. Acho que é a tela inteira, né? Acho que é a tela inteira. Pode ser, Lígia, mas você também pode simplesmente colocar uma janela. Não vendo? É porque eu não vejo mais nada. Não estou acostumada com o Meet, eu não vejo mais nada. Não me vejo. Vocês estão vendo? Estamos. Você pode colocar em tela cheia que ela não está indo em modo de apresentação. Ok? Isso, agora é perfeito. Isso. Bom dia. Meu nome é Lígia Lopes, né? Eu sou mestranda em literatura de língua inglesa pela UERJ. E hoje eu vou estar falando um pouco do teatro LGBT como aliado à diversidade sexual. E eu vou fazer essa breve introdução sobre o conceito de arte de protesto, que é um conceito que o Timothy Patrick McCarthy traz num artigo chamado Breaking Down, em que ele está falando de arte política. E ele procura dividir a importância da arte em 3 papéis: reconhecimento, empatia e diálogo. Primeiro, citação dele. Primeiro, isso nos choca ao reconhecimento. Se nos encontramos no mundo ao redor, num lugar de ignorância ou indiferença, precisamos de alguém que nos desperte e nos provoque. Então, a primeira característica da arte de protesto é essa questão do reconhecimento, né? Da gente reconhecer o mundo na arte. Segundo, a arte de protesto nos chama a empatia. Se somente reconhecermos aqueles que são como nós, precisamos de algo de fora de nós para ajudar a entendermos o que é estar no lugar de outra pessoa ou viver a pele de outra pessoa. Então, outra característica é essa ideia da gente ver o outro através da arte, conhecer um pouco do outro através da arte. E a terceira, a arte de protesto, nos convida a conversar. Então, a ideia de se fazer uma arte de protesto é que, no final, a gente sempre possa dialogar sobre aquilo que está sendo debatido, que está sendo mostrado na arte. Então, eu queria falar um pouco para vocês da questão da censura teatral estadunidense, e ela é muito forte, ela acontece desde o princípio, né, desde os Estados Unidos colonial até os princípios da República, e, inclusive, no século XX,
o estado de Nova York ele coloca uma lei que ficou conhecida como Wales Padlock Act, que em 1927 ele aprova essa lei que tornava ilegal obras que retratassem ou lidassem com assuntos de degeneração sexual ou perversão sexual. E um dos motivos pelo qual o estado de Nova York lança essa lei é uma das peças que eu vou apresentar para vocês, que é a The Children's Hours. Escrita por Lillian Hellman, fazia sua estreia na Broadway em novembro de 1934, em Manhattan. Banida dos palcos de Boston, taxada de indecente pelo próprio prefeito de Boston, o espetáculo trouxe o tema da lesbiandade para o primeiro plano, se tornando a peça gay mais bem-sucedida até 1981. Então, o século XX, no teatro estadunidense, ele traz um boom de novas informações e de novas temáticas. E o início do século começam a surgir, nas 3 primeiras décadas desse século, começam um surgimento da temática LGBT no palco estadunidense. Contudo, a lei que Nova York propõe, ela acaba afastando essa temática dos palcos mais ou menos até 1960. Contudo, a peça ela sobrevive. A peça The Children's Hours ela se torna muito bem sucedida em outros estados e ela sobrevive até hoje. Inclusive, a gente tem a versão do filme. E o enredo da peça ela é a história de 2 diretoras que são amigas desde a infância e elas têm uma escola. E nessa escola elas lidam com meninas, né? E acontece que uma dessas meninas é colocada de castigo e foge da escola. Quando ela foge da escola, ela chega em casa, ela encontra a avó dela, que é a Mr. Tilford, que é uma senhora muito, muito importante na sociedade, e ela inventa um rumor. Ela inventa que ela viu as 2 professoras se beijando. E essa senhora, imediatamente, ela pega o telefone, ela liga para todas as pessoas, as mães da cidade, as pessoas mais importantes da cidade, e ela fecha essa escola. Ela fecha essa escola antes mesmo de falar com essas pessoas, antes de interpelar essas 2 mulheres. E, por conta desse rumor, essas 2 mulheres decidem processar essa senhora. Elas perdem, e perdendo o processo, elas perdem tudo. Então, você tem, né, ao final da cena do processo, a gente tem a escola fechada, elas viram pária na cidade, elas não podem sair mais da escola, tudo isso por conta do rumor desse suposto beijo lésbico. Contudo, o final da cena, o desfecho da peça, é muito importante porque a gente vai trabalhar hoje, que é a questão da Marta. A Marta, ela é lésbica, a Karen não é, a Karen ela tem um noivo, e ao final dessa peça, a Marta se declara para a Karen. A Karen não entende nada e ela acha que a Marta está se sentindo mal, manda a Marta ir dormir, e quando a Marta sobe para o quarto, um tiro é ouvido e a Marta se suicida. Então, a gente tem, ao final da peça, a Mr. Tilford descobrindo que era somente um rumor, indo pedir desculpa para essas 2 mulheres, mas quando ela chega na casa, a Marta já está morta e a Karen já está decidida a ir embora da cidade. Então, essa é a primeira peça que eu vou trabalhar, né, no meu artigo. A segunda, eu acabei trocando a ordem, é a peça Stop Kiss, que ela é escrita por Diana Sun, e ela é um marco na história do teatro LGBTQIA+. Por quê? Porque ela traz on stage, para dentro do palco, um beijo lésbico, e um beijo, né, que a gente chama de French Kiss, um beijo apaixonado. Em 1998, ano de estreia, 2 atrizes subiam ao palco e antes da cortina final cair, um beijo era selado apaixonadamente, fechando o espetáculo no palco do The Public Theater, na cidade de Nova York. E qual é o enredo dessa história? 2 mulheres sem nenhuma experiência homossexual, inclusive com seus respectivos namorados e ex-noivos, elas se conhecem e elas desenvolvem uma amizade, elas têm uma simpatia instantânea, elas começam a sair. Contudo, o desenvolvimento dessa história ele não é um desenvolvimento linear, porque ele tem uma intercalação de cenas. As cenas que eu denominei como cenas ímpares, ela conta o passado dessas 2 meninas, essas 2 mulheres se conhecendo.
Contudo, as cenas pares, que é a cena 2, 4, 6, 8, a gente é levado ao presente. Porque o que acontece? Acontece um espancamento de uma dessas personagens. Logo na cena 2, a gente percebe que a Sarah está em coma no hospital. E todas as cenas denominadas pares, ela vai ser a cena da investigação desse espancamento, de um detetive tentando entender o que aconteceu. Então, a gente tem esse intercalar de cenas ímpares, a gente vendo o desenvolvimento desse sentimento, essas duas mulheres se conhecendo, saindo, e as cenas pares, um detetive tentando descobrir o que aconteceu, por que essa menina está em coma, por que essa menina foi espancada. E o desfecho é bem interessante no sentido de não haver desfecho, porque no final da peça, a cena final da peça é uma cena retrospectiva, porque a última cena é o beijo. Então, a última cena é uma cena do passado, que é a cena do beijo acontecendo. A gente não descobre quem espancou, a gente não descobre se elas vão ficar juntas, porque a autora não deixa claro. A última cena que a gente tem dessas duas meninas no presente é a Karen tirando... Desculpa, é a Kelly tirando a Sarah do hospital e pedindo para a Sarah não sair da cidade, porque a família da Sarah pretende tirar ela da cidade, e a cortina se fecha com a última cena sendo o beijo. Os estudos que eu trouxe para esse artigo são duas ideias butlerianas, tá? Que a primeira que ela vai desenvolver no Quadro de Guerra, Quando a Vida é Passível de Luto, que é uma obra de 2009, e ela vai pensar que existem vidas que não são passíveis de luto, elas não são ilutáveis, elas não são sofridas quando elas se vão. Então, eu trouxe uma citação que diz: se certas vidas não são qualificadas como vidas, ou se desde o começo não são concebidas como vidas, de acordo com certos enquadramentos epistemológicos, então estas vidas nunca serão vividas nem perdidas no sentido pleno dessas palavras. Ou seja, elas nunca existiram mesmo, então elas não podem ser perdidas, tá? Logo, haveriam, de fato, grupos que, apesar de receberem o status de vida no sentido biológico, não seriam levados em conta como parcela vivente de uma sociedade. Então, a concepção de sujeito e seu status de existência seriam ditados por esquemas normativos. Butler vai entender que determinados grupos da sociedade eles não são o sujeito em si. Eles não são reconhecidos. A norma não permite que eles sejam reconhecidos como sujeitos. Assim, há sujeitos que não são exatamente reconhecidos como sujeitos e a vida que dificilmente, ou melhor dizendo, nunca são reconhecidas como vidas. Então, elas não existem como sujeito, elas não existem para a lei e elas não são a vida no conceito inteiro que ela vai desenvolver. Faltam 5 minutos. Esse conceito de vidas precárias, que a professora já trouxe, né, que é a questão da precariedade, que ela vai chamar de precariousness, que vai dizer que toda vida ela é precária, mas existem certos grupos que vão passar por uma condição precária, que ela chama de precarity. Esses grupos, né, a vida desses grupos, a vulnerabilidade, torna-se altamente exacerbada sobre certas condições sociais e políticas, especialmente aquelas em que a violência é um modo de vida e os meios para garantir a autodefesa são limitados. Então, esse grupo, eles não têm a vida defendida. Esses grupos, eles sofrem uma violência além da violência que é comum à existência. Então, para a questão da vida lésbica como a vida não ilutável, eu trouxe um trecho da primeira peça, em que, após a morte da Marta, a Karen está conversando com a senhora morta. E ela parece demonstrar certa conformidade com um destino que não poderia ser outro. Então, a senhora morta, que é a tia da Marta, vai dizer: ela não deveria ter feito isso, ela não deveria ter feito. Foi por causa de todo esse negócio horrível. Ela teria conseguido um emprego e começaria tudo de novo. Ela estava apenas preocupada e doente. Não foi por isso que ela fez isso. O quê? Por quê? Que diferença faz agora? Você não está chorando. Não. Então, você percebe na cena que há toda uma inexistência de sofrimento. Embora haja na cena da morte da Marta um sofrimento aparente por parte de sua tia, quando analisadas mais atentamente, suas falas demonstram mais interesse com seu próprio destino do que com a vida que acabara de ser tirada. Eu sei que ela era boa. Eu era boa para ela também. Fiz tudo o que pude. Eu não tenho nenhum lugar para ir. Estou com medo. Parece tão estranho,
Não tenha medo, é diferente para você. Então, a tia da Marta, ainda que o corpo estivesse do lado no quarto ao lado, ela demonstra mais preocupação com ela mesma do que com a vida da filha da sobrinha dela que acabava de ser perdida. E, ao final, a gente tem a ausência total de culpa da senhora Tilford, que é responsável por todo o caos que aconteceu, né, na vida dessas mulheres. Então, a Mr. Tilford diz, eu preciso que vocês não estejam mais sofrendo. Desculpa o erro. Nós não sofremos mais, Marta está morta, mas você ainda está viva. Sim, creio que sim. Então, a gente sai com a sensação de que esse personagem Marta, que era o único personagem realmente LGBT na peça, ela não tem a mínima importância. Nem para Karen, nem para a senhora Tilford e nem para a senhora morta. Logo, não existe um luto realmente em relação à perda dessa vida. Ela realmente não existe para essas mulheres. E essa condição de precariedade, né, que vai ser muito claro na obra da Diana, que a gente vai perceber a precariedade física na cena de agressão. Então, existe um determinado momento em que a Kelly finalmente conta o que aconteceu na noite da agressão. E a Diana traz, através desse relato, a condição de violência que a vida lésbica está exposta. Então, a Kelly diz, até que ela disse alguma coisa, ele disse alguma coisa. Ei, guarde um pouco disso para mim. Sarah disse a ele para nos deixar em paz. Eu não pude acreditar nela. Então, ele ofereceu para nos pagar. Ele disse que nos daria 50 pratas se fôssemos a um motel com ele e deixássemos assistir. Ele disse que a gente podia se esfregar ou qualquer coisa que gostássemos de fazer. Ele ficava excitado só de olhar. Eu agarrei o braço dela e comecei a me afastar. Ele veio atrás de nós e nos chamou de sapatões de merda, sapatões lambedores de boceta. Sarah disse a ele para se fuder. Eu não pude acreditar. Ele veio e deu um soco nas costas dela. Então ele agarrou e a puxou para longe. Gritei para alguém chamar a polícia. Ele a empurrou contra o prédio e começou a bater a cabeça dela contra o prédio. Ele disse a ela para vigiar sua boca lambedora de buceta, mas ela tinha a mão sobre sua mandíbula. Ela não podia, ela já estava com os machucados. Ela estava tentando respirar. Eu vim por trás dele e agarrei o cabelo dele. Ele se virou e me deu um soco no estômago. Eu vomitei e pegou um pouco nele. Sarah tentou fugir, mas ele agarrou e começou a bater a cabeça dela contra o joelho dele. Eu tentei segurar seus braços, mas ele era mais forte. Ele a nocauteou. Ele me empurrou para o chão e começou a me chutar. Alguém gritou alguma coisa. Policiais estão chegando. Ele disparou na direção oposta, oeste. Ele estava mancando. Ele machucou o joelho. Foi o que aconteceu. Então, você vê, né, a condição de violência que essas mulheres estão dispostas e com o desenvolvimento das cenas, você vê completamente a ausência de motivação para essa violência. Elas sofreram violência somente porque existem. Então, para concluir, né, o teatro LGBT como protesto, sobrevivência e resistência. Porque o teatro LGBT ele tem a oportunidade de mostrar, né, de mostrar um pouco a violência que esses grupos sofrem, a inexistência que esses grupos têm na sociedade, né, e gerando, de repente, uma empatia, mostrando a existência desse grupo, chamando a sociedade para conversar, a gente tem aí quiçá uma mudança na nossa sociedade, né, através da arte, como diria como quer a arte de protesto. É isso, gente. Então, as minhas referências. Muito obrigada, Lígia. Novamente nos encontramos, né? Porque a gente já se viu. Você participou, acho que da GEL, se não me engano, né? Sim, foi análise só da segunda peça. Da segunda peça, exatamente. Já na hora que você começou a falar, já me lembrei na hora. Não é muito forte. Muito legal, muito legal. Depois a gente conversa um pouquinho mais, tá bom? Vou passar para a próxima apresentação. Obrigada pela sua fala. E vamos para a próxima, que é da Charmila Ohana Rodrigues da Silva, da UESP. A Charmila vai falar sobre a formação feminina no romance em versos de Elizabeth Acevedo, uma leitura de A Poeta X. Charmila está presente? Está sim. Sim, estou Charmila, aqui. Bom dia. A palavra é sua. Bom dia. Eu tenho 15 minutos, é isso? Exato. Quando der 10 minutos, o Cílio vai te avisar. Tá bom. Eu só peço desculpas, eu não preparei slides, tá? Então, eu vou aqui resumir o que eu escrevi aqui no meu artigo, tá? Então, como a professora Érica falou, né, o título do meu trabalho é A Formação Feminina no Romance em Versos, de Elizabeth Acevedo, uma leitura de A Poeta X. Bom, essa autora, ela é estadunidense, nascida em Nova York, filha de pais dominicanos,
e que traz em suas obras uma forte relação com essa cultura de origem, né? Com essa ancestralidade dominicana. Ela é uma autora de literatura juvenil, tá? Ela escreve para adolescentes, né? Para jovens leitores, e ela escrevia até essa época, 2018, do lançamento desse livro, da publicação de A Poeta X, em versos, tá? Por isso eu coloquei romance em versos. Ela já tem um romance mesmo em prosa, tá? Sobre esse romance, A Poeta X, ele traz uma protagonista, uma adolescente, né? Protagonizada pela adolescente Xiomara que está no último ano do ensino médio e que passa por uma transformação nesse último ano, tá? Então, por isso eu analiso esse como romance de formação, ou o famoso Bildungsroman. E o Bildungsroman, que tem aí sua tradição, né, como modelo, o texto de Goethe, né, Os Anos de Aprendizado, de William Meister, aí publicado em 1795. Por que eu fiz essa comparação? Alguns autores acreditam que esse Bildungsroman ele não ultrapassou, né, as fronteiras da Europa e não teria alcançado o século XX, né, que ele não teria nem vivido 100 anos. Então, vejam aí, de final do século XVIII ele teria sobrevivido no máximo até ali século XIX, né? E ele é um romance, em sua origem, protagonizado por um rapaz, né? Então, a gente tem o William Meister, um rapaz branco, burguês, alemão, e que aí tem uma trajetória com certas características. E só lembrando que não foi o Goethe, né, que intitulou, vamos dizer assim, o tipo de romance como Bildungsroman, né? Mas um autor chamado Karl Morgenstern, analisando aí esse romance de Goethe, ele deu esse nome, né? Dizendo que esse romance de Goethe é o modelo, o protótipo do Bildungsroman tradicional. E o que se percebe, né, que principalmente a partir da segunda década do século XX, a gente tem aí várias vertentes, né, ou várias adaptações desse Bildungsroman, e a gente chega em 2018 com essa obra da Elizabeth Azevedo sendo uma dessas adaptações. Então, ao contrário do Bildungsroman tradicional, eu tenho uma jovem, como eu falei, uma adolescente negra, né, que tem seu comportamento limitado por valores, né, sociais estadunidenses, por valores patriarcais e por valores culturais, principalmente por parte de sua mãe. Como eu falei, assim como na vida real, né, a mãe da Xiomara, a personagem, ela é dominicana e ela é extremamente religiosa. E em um dos artigos que eu li, eles dizem que essa questão da religião, do fervor religioso, da religião, ele é muito forte, né, em mulheres latinas. E a religião, nessa obra, ela aparece aí como um perpetuador, elemento perpetuador de valores patriarcais. Então, o que a gente vê muito nessa obra é repetição, né, de comportamentos femininos bíblicos. Então, a mãe está sempre dizendo, olha, a Eva era a culpada, né? Se comporte como Maria, se comporte como Judite. E a gente tem uma adolescente que quer transgredir, que não quer se comportar dessa forma. Xiomara, ela está começando ali a sentir, né, ter sentimentos por garotos, ela quer viver, ela quer namorar, e não pode porque ela tem esses comportamentos limitados. Então, como eu falei, o Bildungsroman tradicional ele tem certas características, né? O jovem ele tem um conflito ali com adultos ao seu redor, não obrigatoriamente os pais, mas geralmente os pais, né? Tem ali o conflito, ele sai de casa, né? E essa saída ela é necessária para que ele amadureça, né? Para que ele tenha esse processo de formação consolidado, já que na obra de Goethe esse processo é consolidado. Ele sai de casa, encontra-se com um mentor. E segundo a Cynthia Schwantz, né, ela diz que geralmente ele encontra dois amores, um que dá certo e um que não dá. No caso do A Poeta X, a gente tem esse contato dela, vê esse contato da Xiomara com esse garoto, né, de Trinidad, que é o Aman, mas ela não concretiza essa relação por causa da mãe. Então, a mãe não quer que ela namore, a mãe tem medo que ela engravide, a mãe não confia nela, como ela diz aqui em certo momento no poema, tá? Então, os autores que eu utilizei para fazer esse trabalho foram Schwantz, o Miguel Pulga, que falam sobre Bildungsroman, a professora Zinani, sobre identidade feminina, Coqueiro, sobre identidade feminina, ela tem um livro específico sobre isso, e Martins e Zamora, que são artigos em inglês específicos sobre essa obra.
coloquei aqui alguns pontos, né? Como é que a Ciomara se comporta na escola, é uma adolescente calada, isolada, porque ela tem medo de falar e ela acredita por causa dessas limitações. E aí eu reforço, né? Principalmente da mãe, tá? Por causa dessas limitações de comportamento, ela acaba se escondendo e acreditando que sua voz não tem valor, né? Então, quando ela sai de casa, vamos dizer assim, ela tem um pouco mais de liberdade. E, de repente, ela encontra um mentor que eu chamo até de mentor positivo, porque a gente tem 2 mentores nessa obra. Então, a gente tem um mentor, que é o Padre Chan. O Padre Chan, ele conversa com Xiomara para que ela seja obediente ao que a mãe prega. Então, ele reforça os valores que a mãe, né, exige dentro de casa. E ela encontra a professora de inglês. E é a professora de inglês que vai permitir essa liberdade para ela, né? Olha, a professora lidera um clube de poesia e quer saber se a Xiomara quer participar. E ela, só que tem um problema, né? No mesmo horário das aulas de Crisma. Então, ela fica naquela dúvida. Eu sigo o que minha mãe quer ou eu sigo o que eu quero? Né? Então, essa professora, ela quer ouvir o que Xiomara tem a dizer. Né? Ela é a mentora positiva. E mais à frente, né, falando dessa questão do sair de casa, tem um momento, né, a Xiomara, ela escreve poemas em um caderno, e quando a mãe descobre, a mãe queima. Né? A mãe joga o caderno fora, porque diz que a filha está endemoniada, que são palavras de tentação, palavras de bruxaria, e a mãe dela queima o caderno. Né? E é o momento, essa queima, né, esse fogo, que a gente até entende fogo também como a fênix, né? É o momento em que a Xiomara, ela se rebela contra a mãe. Né? É ali que eu quero fazer isso, eu quero escrever. Tem uma palavra aqui em alguns poemas, né, que a mãe até fala, eu não quero que você seja uma cuero. E ela até fala, cuero é a palavra para puta em dominicano. E nesse momento, né, dessa queima, ela fala, eu sou, eu sou, eu sou. Ela grita, né, para a mãe. Ela repete, ela reforça essa ideia de que ela é uma cuero e que ela tem orgulho de ser uma cuero. Né? Então, ela escreve, e a mãe não quer, porque acredita que mulher não é para escrever, não é para participar de grupo de poesia, mas para casar, ter filho, estudar, no caso, né, que é o que a mãe quer que ela estude, faça a faculdade, depois ela case com um garoto lá da República Dominicana, então a mãe já tem um roteiro traçado para ela. E só para... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente. Então, eu vou ler aqui um trechinho aqui só da minha conclusão, tá? A transgressão, né, fazendo essa comparação com esse romance Bildungsroman tradicional, romance de formação tradicional, a transgressão ocorre com a realização afetiva, né? Nesse final desse ano escolar, a gente não tem, como eu falei, não é um processo consolidado de formação, né? Mas é uma transformação pela qual ela passa. E essa transformação, né, leva ela a se aceitar o corpo, né? Entender o momento pelo qual ela está passando, então a aceitação de si, do próprio corpo, das relações familiares, entender, né? Procurar entender por que a mãe, né, se comporta daquela forma. Tem um momento que ela diz, eu não queria que ela fosse assim, mas eu entendo, né? E social, né? Sua revelação enquanto escritora. Então, aquele momento em que ela escreve, né? Em que ela participa desse clube de poesia, que ela fala, né, e que alguém aplaude, elogia, ela, poxa, então eu tenho algo interessante a dizer, a minha voz é valorizada aqui. Ela viveu momentos que a levaram à recusa do silêncio, da submissão e de opressões. Sua decisão de se manifestar, de se fazer ouvir, é resultado de um período de reflexão sobre as consequências de sua ação e inação, porque também é uma das características do Bildungsroman, né, essa reflexão sobre o que está acontecendo. Faltam 5 minutos. Outra questão importante para a consolidação de identidade feminina no livro, e aí eu repito, né, consolidação, mas a transformação neste ano, né, que ela cita, é o recurso da escrita. A mulher escritora simboliza a passagem para sua visibilidade, né, e valorização de sua voz. Neste sentido, a inquietação e indisciplina de Xiomara, alguns podem encarar rebeldia, rebelde sem causa, né, contribui para essa mudança positiva no destino da protagonista deste romance de formação feminina. Ela concluiu o ano como parte de um grupo, né, a professora e o clube de poesia, preenchendo essa necessidade de pertencimento.
Então, era tudo que ela queria desde o começo, pertencia a algum lugar. E ela não sentia que pertencia àquele lar, né, àquela casa onde ela vivia. Bem como membro atuante do mesmo, quando passa a expressar sua poesia publicamente. Agora, para encerrar, eu vou só ler aqui o último poema que eu coloquei no artigo sobre essa reflexão dela, né, a reflexão dela sobre esse processo. E foi assim que Xiomara, de mãos nuas, lutou com o mundo para que a chamassem pelo nome certo, para que não esperassem que fosse santa, para que a respeitassem como mulher. Ela soube desde pequena que o mundo não cantaria seus triunfos, mas pegou todos os estereótipos e os prendeu entre os braços, até que a verdade fosse sua última respiração. Xiomara pode ser lembrada como muitas coisas: estudante, milagre, irmã protetora, filha incompreendida. Mas o mais importante é que deve ser lembrada pela luta constante para se tornar a lutadora que queria ser. Então, vejam que aqui ela faz essa reflexão, né, sobre como ela continua em processo, né, de se conhecer, né, de se ver, né, e aí ela fala mulher, filha, milagre, estudante, né, são várias identidades em uma só. Então é isso, gente, muito obrigada. Muito obrigada, Sharmila, pela sua apresentação. Eu sou suspeita a falar, porque eu adoro esse romance, já fiz a apresentação desse romance também. Então, assim, acho que a gente vai ter conversa depois, né? Porque gosto muito mesmo. Então, muito obrigada. A gente deixa para bater papo mais no final, tá? E agora eu vou passar a palavra para a próxima apresentação, que é da Jaqueline Magon e da Vilma da Silva Araújo. A Jaqueline da Unespar e a Vilma da UEM. Ela queria a marca do homem, marginalização, subalternidade, violência em Ana da Venga, de Conceição Evaristo. Vocês estão aí, meninas? Estão, que estou vendo. Então, podem ficar à vontade. Muito obrigada, professora Érica. Gostaria de pedir para a Daniela. A gente não está te ouvindo, Jaqueline. Está bem ruim o seu áudio. Melhorou agora? Ele está meio falhando, mas acho que se você falar mais perto, a gente consegue te ouvir. Não dá para ouvir. Me ouvem agora? Agora sim. Eu acredito que era um pouquinho da interferência da câmera, então peço desculpas, vou apresentar com ela desligada, tudo bem? Tudo bem. Sem então, problema. Vamos lá. Gostaria de dar um bom dia especial, né, à professora Érica, a professora Albi, a professora Geniane, que está aqui conosco também, nosso trio especial do programa de pós-graduação em letras, né, é um prazer estar aqui com vocês, inclusive porque esse trabalho, de certa forma, ele é resultado do seminário de pesquisa que nós fizemos na disciplina da professora Geniane, porque foi lá que eu e a Daniela e a Vilma nos conhecemos, né, e desde então a gente tem feito alguns trabalhos em parceria. Este, especificamente, é uma parceria entre eu e a Vilma, né? E a Dani foi a nossa orientadora. Pode passar, Dani? Não, deixa eu só comentar, né, sobre o título do nosso trabalho, que a professora Érica já disse, né? Ela queria a marca do homem, marginalização, subalternidade e violência em Ana da Venga, de Conceição Evaristo. Muito bem, pode passar. Bom, então acredito que Conceição Evaristo e sua coletânea de contos Olhos d'Água dispensa maiores apresentações, né? Especialmente para nós que estudamos literatura pós-colonial, mas apenas a título de formalidade, então, para o caso de alguém não conhecer o conto Ana da Venga especificamente, vou fazer um breve resumo, né, para que depois a gente possa aprofundar um pouco na análise. Esse conto se passa em uma favela, né? E ele possui como personagens principais a Ana e o da Venga. Ela, quando solteira, nos dá indícios de ser uma mulher livre, que gosta de dançar nas rodas de samba, né? Uma situação que muda um pouco depois que ela vai morar junto com o da Venga, né? E ele, por sua vez, ao contrário da Ana, não muda muito sua vida, né, após o relacionamento. Ele era chefe de uma gangue, continua sendo esse chefe, continua tendo esse status, inclusive, né, teve um status mais elevado por ter esse relacionamento com a Ana, a partir do momento em que ela era muito cobiçada, né, e a gente vai falar isso um pouquinho na análise depois também. Bom, pode passar, Dani, por favor.
Diante disso, então, nós traçamos 2 objetivos na análise do nosso trabalho, que um deles é como a criação da submissão do feminino ao masculino, atrelada às cicatrizes deixadas pelas ideologias coloniais também, cerceiam violentamente as mulheres negras, né? Mulheres negras e também pobres, nesse caso do conto, né? E também como acontece a ruptura do silêncio social dessas vozes negras. Pode passar, Dani, por favor. Bom, e para isso, então, nós usamos como aporte teórico os autores dos estudos pós-coloniais, né? Especialmente o Baba, a Davis, a Butler, o Hall, o Fanon, a Spivak e a Hooks, entre outros, né? Esses são os nossos principais. E para isso, como o nosso foco de análise, né, no conto é a subalternidade da mulher negra e pobre, nós trouxemos uma citação da Spivak, que está em seu texto Pode o Subalterno Falar, onde ela nos traz, né, uma conceituação de quem seria essa pessoa subalterna, né, que são aquelas relacionadas às camadas mais baixas da sociedade, constituídas pelos modos específicos de exclusão dos mercados, da representação política e legal e da possibilidade de se tornarem membros plenos no extrato social dominante. Ou seja, né, a Spivak nos lembra que não é possível falar de gênero, de raça e de classe sem um mecanismo crítico, né, que nos faça olhar para esse sistema social e entender como ele funciona, como ele marginaliza pessoas que pertencem a essas camadas, né? E ainda mais, como a gente vai ver no caso da Ana, né, como são silenciadas as pessoas que fazem parte das 3 camadas ao mesmo tempo, né? Pode passar, Dani, por favor. Então, agora, para nós nos aprofundarmos um pouquinho na análise, então, eu passo a palavra para a Vilma. Ok, então, da Venga. Estão me ouvindo tranquilo? Sim. Okay. Da Venga gostou dos movimentos do corpo da mulher. Ela fazia o movimento bonito e ligeiro, de bunda. Estava tão distraída na dança que nem percebeu da Venga olhando insistentemente para ela. Então, a Ana era uma mulher envolvente, sedutora, mostrou essa característica logo que o da Venga a viu, né, na roda de samba. Ela estava tão distraída, né, que nem percebeu que ele a olhava, né? Nenhuma informação é dada sobre o passado da Ana. A única alusão realizada é descrita na roda de samba, onde ela conhece o da Venga. Ao chegar no barraco de da Venga, ela descobre que o mesmo é bandido, entretanto, nada indaga, tão pouco estranha. Ana sabia bem qual era a atividade de seu homem, sabia dos riscos que corria ao lado dele, mas achava também que qualquer vida era um risco, e o risco maior era o de não tentar viver. Então, aqui foi o encontro deles, logo nesse primeiro encontro, ela já vai para o barraco do da Venga e eles já começam a viver juntos. Passando alguns dias, ele mesmo conta para Ana que ele mandou matar uma ex-namorada dele, uma ex-ficante. Dias depois, a seguinte manchete aparecia nos jornais. Filha de pastor apareceu nua e toda perfurada de balas. Tinha ao lado do corpo uma Bíblia. A moça cultivava o hábito de visitar os presídios para levar a palavra de Deus. Aqui a gente percebe o poder, né, do homem, o feminicídio, né, porque a moça ela não queria um relacionamento, vamos colocar a palavra sério, né, viver na casa dele. Ela só queria os encontros com ele, porque ela gostava de estar com ele, ela se sentia realizada sexualmente ao encontrar o da Venga. Mas chegou um determinado dia que ele fez esse pedido, né, para ela viver com ele, e ela se negou. Então, ele pediu para um comparsa matá-lo. Então, aqui a gente vê, né, a mulher sendo objetificada, subalterna, a questão de gênero, né, como tudo isso se dá nessa cena. E também a Ana, né, que logo de início ele já observa como um objeto sexual. E aqui, pode passar, por favor? Então, Ana resolveu adotar o nome dele. Resolveu, então, que a partir daquele momento se chamaria Ana da Venga.
ela queria a marca do homem dela no seu corpo e no seu nome. Então, a partir desse primeiro contato, né, que a Ana vai morar com o da Venga, ele já passa para ela, né, o nome, e a partir daí a mulher passa a se chamar Ana da Venga. Nesse ponto de vista, Ana apresenta ser distante dos padrões contemporâneos, né, porque ela vai viver com o homem sem nem saber quem ele é praticamente, né, no primeiro dia ela já fica morando na casa dele, e também essa coisa de assumir o nome, o sobrenome do outro, né, que hoje em dia já caiu bastante e já está em desuso isso, né, ou usa quem quer, enfim, mas a gente percebe, assim, essa subalternidade dessa mulher pobre, negra, a seu homem. Então, Ana da Venga, né, ela expõe o seu lado de sonhadora, expondo a sensibilidade ao descrever de modo particular a intimidade sexual, a maneira de amar daquele indivíduo atroz, insensível e homicida, que é o da Venga. Da Venga, que era tão grande, tão forte, mas tão menino, tinha o prazer banhado em lágrimas. Chorava feito criança, soluçava, umedecia ela toda. Seu rosto, seu corpo ficavam úmidos das lágrimas de da Venga. E todas as vezes que ela via aquele homem, no gozo pranto, sentia uma dor intensa. Era como se da Venga estivesse sofrendo. Mesmo se da Venga estivesse sofrendo, mesmo e se fosse ela, e como se fosse ela a culpada. Depois, então, os dois ainda de corpos nus ficavam ali, ela enxugando as lágrimas dele. Nada restava fazer, a não ser enxugar o gozo pranto de seu homem. Então aqui ela vivia com o da Venga, mas ela não sabia qual que eram as dores do da Venga. Por que ele chorava na hora do sexo? E ela era silenciada, porque ela também não perguntava para ele, e ele também não dizia. Só existia esse choro e ela se compadecia, até um ponto que ela vai falar que não quer mais ter sexo com ele, ela pensa não mais ter sexo, para evitar esse sofrimento de da Venga. Faltam 5 minutos. Ah, ok, obrigada. Por outro lado, né, o da Venga oferecia a Ana uma proteção, um modo de fixar o posicionamento do homem negro no que diz respeito à virilidade ao enxergar-se dono do corpo da mulher. Ana da Venga era subalterna, silenciada, não podia falar sobre o que acontecia em seu dia a dia. Vivia no mundo do crime, junto ao homem que escolhera. Ela era cega, surda e muda no que ela referia junto a eles. E o conto ele vai terminar com uma notícia no jornal. Os noticiários depois lamentavam a morte de um dos policiais de serviço. Na favela, os companheiros de da Venga choravam a morte do chefe e de Ana, que morrera ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Então, eles estavam no barraco, teve uma batida policial. O da Venga, ele atira contra um policial e o policial morre. E a Ana, mesmo ela não tendo remetido nenhum esforço, né, de ataque aos policiais, enfim, ela é metralhada. Então, ela morre, né? Então, aqui a gente, diante de tudo isso, a gente vê, né, a violência, fica evidente a violência, tanto a simbólica também como a física, que foi vivenciada por Ana, e é confirmada justamente no término da narrativa, né? Ana morrera metralhada ali na cama, metralhada, protegendo com as mãos um sonho de vida que ela trazia na barriga. Ana foi assassinada, mesmo sem esboçar resistência à abordagem policial. Então, a Evaristo, né, ela constrói esse cenário de violência, a qual os indivíduos são submetidos, né, pela dor, sofrimento, pela angústia, de uma vida cheia de opressão e marginalizada. Dani, quer fazer as considerações? Sim. Então, nós trazemos como pontos essenciais das nossas considerações finais, né, mostrando a parte aí das vivências de Conceição Evaristo, como é que o pensamento colonialista, imperialista, ele continua a construir barreiras a partir da cor da pele, marginalizando e violentando corpos negros, né, como a gente percebe, as vivências desses sujeitos na obra, isso remete muito a uma citação da Grada Quilomba, que ela diz que o racismo é uma realidade violenta, né? Uma vez que ele vai sustentar, ele vai legitimar
estruturas de exclusão racial e, consequentemente, social, que é como a gente pode observar nas vivências de Ana e de Davenga. São pessoas negras que estão em um contexto de marginalidade, que têm os seus corpos violados também, estão cerceados ali de diversas subalternidades, né? Percebemos também como a mulher negra é silenciada duplamente, tanto pelo seu gênero, né? Porque dentro daquela própria comunidade também de negros, Ana sofre essa subalternidade, e também por conta da sua cor, e aí dentro de um macro, né, dentro de um contexto maior. Estes sujeitos eles têm resistido frente às tentativas de possíveis dominações, deslocamentos e exclusão em todos os aspectos, especialmente por meio da literatura. E aí a gente vê a importância da escrita negra, né, como uma ferramenta de revide, como uma ferramenta de resistência, de marcar o lugar desses sujeitos na sociedade, ao mesmo tempo que traz à tona essas problemáticas, né, para incomodar de verdade, porque é o que se precisa diante de uma supremacia que ainda continua a imperar, como a gente percebe, dentro de um contexto maior, e especificamente, nesse caso, no contexto brasileiro, né, que a gente ainda vive, infelizmente, sustentando um racismo velado e estrutural. As nossas referências principais foram essas. Agradecemos a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigada, meninas, né? Daniele, Jaqueline e a Vilma, trazendo essa belíssima apresentação de Conceição Evaristo, né? Então, agradeço muito, a gente deixa para comentar um pouquinho no final, que agora a gente vai para a última apresentação. Você quer falar alguma coisa, Alba? Não, só parabenizar a todos até agora, né? Porque realmente as apresentações estão sendo extremamente interessantes e com certeza a Érica também vai brilhar aí, porque ela também é nossa cria conhecida. Exato, nossos bebês acadêmicos. Então, eu passo a palavra realmente, então, agora para a Érica Alessandra Paiva Rosa, da UEL, né? Fazendo pesquisa aí pelo CNPq. O revide da língua... Que eu emprestei para a UEL. Você emprestou. Fique bem clara essa coisa. O revide da língua, a descolonização do pensamento na poética do Islã. Érica, a palavra é sua, minha xará. Obrigada, Érica. Então, estou compartilhando os slides com vocês. Para quem não conhece, os slams, eles são campeonatos de poesia falada que existem em diversos lugares do mundo, no qual os poetas apresentam poemas autorais de até 3 minutos, e eles são avaliados por um júri popular que dá notas de 0 a 10, avaliando poema e performance. E a Luz Ribeiro, que é essa poeta que vocês estão vendo aqui na imagem, ela foi a primeira poeta brasileira, a primeira slammer, a ser campeã do Slam Brasil, que é a nossa etapa nacional do circuito. Em 2016, ela foi campeã do Slam Brasil, e em 2017 ela foi nos representar na Copa do Mundo de Poesia Falada na França. E, hoje eu trago uma leitura do poema Je ne parle pas bien, em português, Eu Não Falo Bem, que a Luz construiu nesse momento de preparação para ir à França. E, inclusive, foi um dos 6 poemas que ela apresentou na competição, para um público majoritariamente francês. Então, eu vou compartilhar com vocês agora o vídeo que está no YouTube da apresentação dela no campeonato na França, desse poema, para vocês também sentirem a presença e a participação do público nessa apresentação. Se o áudio não estiver saindo, eu peço que vocês me falem no microfone, tá? Que eu não estou vendo vocês. Áudio ok. Excuse-moi, pardon, mais je ne parle pas bien français. Je ne parle pas bien anglais non plus. Je ne parle pas bien. 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 Moi. Eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que eu aprendi a conjugar foi me ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Nossas escolas não nos ensinam a dar voo, subentendem que nós, retintos, ainda temos grilhões nos pés. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Nos terreiros de Umbanda evocam entidade, liberdade com o idioma que tentou nos prender. A cada sílaba
separada, relembro do quanto fomos e ainda somos segregados. Nos encostaram à margem devido a uma falsa abolição que nos transformou em borda. Mais je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien. Tiramos acesso à ascensão, mas eis que da beira ressurgimos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas ensinadas que são aprendidas, muitas não compreendidas. Salve! A cada gíria. Je ne parle pas bien, mas temos funk blues de Baltimore a Heliópolis. Com todo respeito, Edith Piaf, não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de cole, cole, cole l'appétit, cole, cole, cole l'appétit, je ne parle pas bien. Que era arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo a sua língua e descolonizando o pensamento. Estamos reescrevendo a história. Mas não me peçam para falar bem. Parce que je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, je ne parle pas bien rien. Eu é que não vou falar bem de nada do que vocês me ensinaram. Bom, essa é a Luz. Inclusive, eu deixo convite para vocês, que ela vai estar na programação da FLIM, a Festa Literária Internacional de Maringá, no domingo. Vou fazer uma mesa com ela e com o Sérgio Vaz. Vai estar presencial, para quem puder ir no CAC, e online também. Então, vou voltar a apresentar os slides, né? Esse é o poema Je ne parle pas bien da Luz. E hoje eu trago a leitura desse poema que a Luz construiu nesse momento de preparação para ir para a França. E esse trabalho ele busca investigar como essa poética do Islã figura enquanto uma literatura decolonial, considerando a colonialidade do ser e da linguagem. Então, primeiro a gente compreende a colonialidade como essa lógica pela qual o poder funciona no colonialismo enquanto experiência histórica e para além dele, né? A colonialidade faz parte da nossa vivência hoje também. É um padrão de poder sobre o controle do capital, que é organizado através de uma série de instituições que hierarquizam o acesso aos lugares de tomada de decisão, que criam teorias e leis, que controlam a vida social e que representam as pessoas através de materialidades simbólicas. Assim, a colonialidade ela propõe formas de classificação na modernidade capitalista, que criam hierarquias entre os povos, de norte a sul do globo, e no interior desses povos também. Então, a partir dessas hierarquias, a gente convive com a imposição da diferença, e é essa imposição da diferença que produz a colonialidade do ser, que, segundo Maldonado Torres, corresponde aos efeitos da colonialidade na experiência vivida de ser considerado como um sujeito inferior. Nesse contexto, o mito da superioridade branca é afirmado e divulgado nas mais diversas instâncias, na literatura, na educação formal, na mídia, no mercado de trabalho, de bens de consumo, entre outros, resultando, por vezes, na desintegração e na fragmentação da identidade étnica. Então, né, a partir do Quijano, a gente compreende que os eixos da modernidade e colonialidade organizam os sentidos e as relações na esfera intersubjetiva através do controle da cultura, da língua, da educação, do conhecimento, tanto adquirido quanto produzido, influenciando diretamente na construção da subjetividade das gentes. E essas hierarquias produzidas na colonialidade, elas estão presentes no plano do ser, do saber, da cultura, das formas de expressão e da língua. Então eu trouxe aqui do ladinho um trecho do início desse poema da Luz, né? E eu ressalto para vocês o modo como ela faz uma crítica muito forte a essa hierarquia da linguagem, né, que coloca a falante do português truncado, que não fala bem o francês e o inglês. Je ne parle pas bien français, je ne parle pas bien anglais non plus. Então, essa hierarquia das línguas, no plano das línguas, que ela traz com muita precisão nesse poema. E eu ressalto também, né, eu tenho uma língua solta que não me deixa esquecer que cada palavra minha é resquício da colonização. Cada verbo que aprendi a conjugar foi ensinado com a missão de me afastar de quem veio antes. Então, a gente pode pensar como a língua portuguesa que foi ensinada à poeta e que foi imposta aos seus antepassados, a afastou das suas ancestralidades, né? Nossas escolas não nos ensinam a dar voos, subentendem que nós retintos ainda temos grilhões nos pés. Então, como a colonização é cruel ao retirar a língua de uma população e impor outra, e como ainda hoje as populações negras sofrem preconceito ao utilizar vocabulários próprios, sejam das suas religiões, tradições e culturas. E a partir desse último,
essa última estrofe, a gente pode refletir como as populações negras não se sentem representadas no ambiente escolar, né? Porque as suas línguas não estão presentes nos livros didáticos, nas literaturas trabalhadas na escola, como, da forma como ela coloca mesmo, as escolas não nos ensinam a dar voos, não nos ensinam a sonhar. Aqui é um outro trecho do poema que eu trago para vocês, sempre em itálico, em que ela evoca a colonização do ser através da imposição de uma língua, de uma cultura e de um modo de expressão. Esse meu português truncado faz soar em meus ouvidos o lançar dos chicotes em costas de couros pretos. Então a gente pode pensar, quantas palavras do campo da violência que nós usamos hoje são frutos da colonização? E como essas palavras perduram na nossa história linguística, como o nosso vocabulário também conta a nossa história, né? Os terreiros de Umbanda evocam liberdade e entidade, com esse idioma que tentou nos prender. Então, essa mesma língua, né, que nos feriu, que nos prendeu, agora é usada como ferramenta no processo de descolonização do pensamento, de expressão da religiosidade e de construção de comunidades de resistência, como as próprias comunidades, né, religiosas, sociais, dentre outras. No caso aqui, ela cita as comunidades dos terreiros de Umbanda. E também trago para vocês que o vocabulário que ela utiliza, nesses trechos aqui, até que eu destaquei em negrito, delineia essa imagem da hierarquia e da diferença que constroem a colonialidade do ser. Cada sílaba separada me faz relembrar de como fomos e somos segregados. Nos encostaram nas margens, devido a uma falsa abolição que nos transformou em bordas. Então, principalmente quando ela coloca o passado e o presente aqui, ela mostra como esse passado constrói um presente permeado pela violência e pela marginalização, como marcas do colonialismo e da colonialidade que ainda persiste na nossa sociedade. Então, aqui eu trouxe um outro, eu fui fazendo o poema parte a parte, né? Então, eu coloquei ele inteirinho, integral aqui para a gente observar. Então, como ela denuncia... Faltam 5 minutos. Okay. Como ela denuncia a estrutura colonial, que apesar de negada, permanece em vigência no Brasil, hoje, através do racismo, as relações de dominação, de exploração, que limitam as possibilidades de vivência e de ascensão da população negra. Tiraram de nós o acesso, a ascensão. E eis que na beira da beira ressurgimos. Reinvenção. Nossa revolução surge e urge das nossas bocas, das falas aprendidas, que são ensinadas e muitas vezes não compreendidas. Salve a cada gíria. E é nesse lugar da beira que esses sujeitos resistem através da palavra e da arte, ressignificando essa língua imposta pelo colonizador. Uma língua que se tornou uma ferramenta realmente de revide. Je ne parle pas bien. Temos funk e blues. De Baltimore a Heliópolis, com todo respeito, Edith Piaf. Não é você quem toca no meu setlist. Eu tenho dançado ao som de Colela Petit. Então, esse trecho eu acho muito legal ela trazer, até por essa estética do jovem dentro do Islã, né? Dessas construções que eles consomem, que vem para dentro dos poemas. Porque Edith Piaf, ela é uma cantora clássica de francês. Quem aprende francês, uma hora ou outra vai ouvir falar da Edith Piaf, né? Mas é aquilo do clássico. E aí ela pede desculpas, com todo respeito, Edith Piaf, não é você que está tocando aqui no meu fone, né? Eu tenho dançado ao som de Colela Petit, que foi um hit de um artista camaronês chamado Franco, que fez muito sucesso em 2015 nos países francófonos. Ele foi febre em todos os países que falam francês. Então, trazer essa canção produzida em um país colonizado pela França, essa canção que também usa da língua francesa para se ressignificar, dialoga profundamente com a proposta da Luz Ribeiro aqui nesse poema e na sua poética como um todo. Je ne parle pas bien. O que era para ser arma de colonizador está virando revide de ex-colonizado. Estamos aprendendo as suas línguas e descolonizando os pensamentos. Estamos reescrevendo o futuro da história. Então, eu compreendo tanto esse processo dela trazer essas outras canções, também produzidas nos países colonizados, e da própria construção que ela faz nesse poema, como um ato de resistência. O Mignolo, ele cria conceitos como ressurgir, reemergir e resistir para nomear um projeto de vida coletivo para além de resistir.
visto que resistir pressupõe que outra pessoa detém os poderes de controle ao qual resistimos. Então, esses conceitos, eles são apreendidos em um contexto no qual os desafios do presente e do futuro consistem em poder imaginar e construir, uma vez que nos liberamos da matriz colonial de poder e nos lançamos ao vazio criador da vida plena e harmônica. Então, quando a arte imagina, quando ela cria e constrói representações no plano de um projeto de sociedade que queremos para nós, então a arte materializa um processo de resistência. E é justamente sobre construir esse outro projeto de vida e de futuro que a artista fala no seu poema. Então, a gente percebe que a língua aqui, ela é um revide mesmo, ela deixa isso bem claro na própria escrita do poema. E que a frase "Je ne parle pas bien", ela é uma grande metáfora que se revela no final do texto. Não me peçam para falar bem, parce que je ne parle pas bien. Je ne parle pas bien, je ne parle pas bien, rien. Eu não falo bem de nada que vocês me ensinaram. Então, a língua é utilizada pela poeta como um instrumento de revide, de modo a não aceitar imposições colonialistas, étnico-raciais e culturais, né? Então, ela vem com essa proposta: eu vou usar a língua que você me ensinou, que você me impôs, para construir um conhecimento que me liberte, que liberte a minha comunidade e para levar o meu discurso adiante. E eu considero que o próprio fato da poeta do português truncado chegar lá na França com esse poema, né, para dialogar com os franceses, para competir em um campeonato de poesia falada e se apresentar ao público majoritariamente francês, é um ato de extrema resistência discursiva e de provocação também. Bom, gente, é isso. Essas são algumas das referências que eu utilizei. É um trabalho bem inicial, estou no começo dessa análise ainda, e quis compartilhar hoje com vocês. Muito obrigada, Érica, pela ótima apresentação. Obrigada mesmo. Você quer fazer as considerações antes, abrir para discussão? Como que funciona a dinâmica? Alba, vamos perguntar se as pessoas têm perguntas primeiro, né? Depois a gente faz alguns comentários. O que você acha? Dá a palavra para o público, né? Deixar o público falar. Depois a gente faz. Então a gente abre para vocês. Gente, a minha internet está oscilando um pouco aqui, tá? Se eu cair, eu volto. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário das apresentações? Por favor, fiquem à vontade. Professora, eu vou só fazer aqui um comentário. Gostei de todos os trabalhos e gostei muito do da Érica, né? Acho que foi até um trabalho muito bom para encerrar. Eu esqueci de falar, né? A gente vai falando sobre a obra. A poeta a escritora que eu analisei, Érica, ela também participa de slam, né? E ela tem uma afro-latina, né? Se alguém se interessar, eu amo, né? Ela vai interpretando, né? Vai ali se empolgando no poema. Então, assim, você foi falando dessa questão da linguagem, eu lembrei que ela fala afro-latina e ela vai misturando o inglês com o espanhol, né? Eu acho que é espanhol que falam lá, se eu não estou enganada. Mas achei bastante interessante nesse sentido, viu? Muito bom o seu trabalho. Mas alguém gostaria de comentar, fazer alguma questão para algum dos apresentadores, apresentadoras? Bom, então posso falar rapidinho de cada um. Tenho perguntas para alguns e comentários para outros, né, Geniane? Esse material que você está trabalhando, eu não conhecia e eu achei assim fantástico, né? Inclusive, hoje a gente estava conversando sobre a questão de queer, e eu achei fantástica, então estarei aí trabalhando e pesquisando mais nessa área, porque ela é muito interessante, né? No caso da Luciana, eu gostaria de perguntar de onde vem a sua pesquisa, de onde surgiu, né, isso é da graduação, é de alguma aula específica, de algum conteúdo? É da graduação, né, porque foi um amigo meu, a gente ia fazer uma apresentação, e como a gente estava estudando a teoria literária, aí a gente pensou, ambos, né, por que a gente não fala do quarto de despejo? Porque como a gente ia trabalhar o crítico social, e a obra é uma crítica sociológica, então a gente teve essa ideia, e a gente apresentou em um evento
só para nossa turma, sabe? Foi só para nossa turma. Aí a gente queria expandir o nosso objeto de estudo para esse evento. A gente se identificou muito com esse simpósio. Então, inclusive, Luciano, gostaria de sugerir para você trabalhar também com outros autores e autoras que trabalham com a questão da sociologia e expandir para os feminismos interseccionais, que é essa mulher pobre, essa mulher negra, né, que também que esses autores teóricos, especialmente a Patrícia Hill Collins e aqui no Brasil a Carla Cotirene, eles dão para vocês que vão analisar escrita da mulher negra, instrumentos mais fortes também para discutir essas questões sociais, de gênero, de raça, né? Então, eu acho que o seu trabalho ele é muito bom e como você está começando agora na graduação, com certeza vai ter muita coisa para expandir, né? Bom, obrigada. E a Lígia, eu anotei todas as peças que você sugeriu, porque eu vou falar aqui pela Érica, mas depois ela pode colocar o bedelhozinho dela na história, porque eu tenho certeza que ela está ali com a linguinha coçando para falar, mas nós duas trabalhamos com drama, com teatro em língua inglesa na sala de aula. E essas duas peças, com certeza, vão entrar na nossa lista para discutir com a graduação, porque uma das coisas que nós fazemos um bimestre é discutirmos a diversidade. Então, a gente trabalha com autores indígenas, com autores negros, com autoras, e essas obras eu não conhecia, e eu fiquei, assim, extremamente apaixonada, e, com certeza, nós não temos muita coisa, eu não tenho muita coisa para sugerir, porque você me sugeriu um material de trabalho com a graduação riquíssimo, né? Então, eu acho que é só um comentário assim, para agradecer, inclusive, né? A Charmila, nossa, eu gosto muito desse material também da Poeta X. A Érica com certeza vai falar mais alguma coisa a respeito do assunto. Aí, ó. Mas eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre essa questão do Bildungsroman. Muita gente realmente fala que ele morre, né, nos homens do século XIX, mas se você for analisar, hoje em dia muitas e muitas obras, inclusive na área infanto-juvenil, são feitas de romances de formação, e romances de formação de todas as formas, inclusive, por exemplo, Harry Potter é um romance de formação, se você for analisar, mas nós temos Anne of the Green Gables também, que é uma menina que também é um romance de formação, inclusive que se segue a vida dela desde quando ela tem 11 anos até depois que ela é casada. Então, se você for ver no ponto de vista bem amplo, eu acho que dá para carregar e para trazer para o século XXI, para todas as populações, essa questão da formação, né? E são sugestões assim, para você trabalhar futuramente, porque essas novas formas de romance de formação são muito interessantes. Eu tenho um artigo que eu publiquei com o meu orientando Luiz Felipe, que nós estudamos Ponciá Vicêncio, da Conceição Evaristo, como um romance de formação. E é um romance de formação que vai negar todas as formas europeizantes de romance de formação, né? Bom, mas eu achei assim, extremamente interessante a leitura que você faz desse romance em si, que é um romance que já começa a desafiar gêneros pela própria forma com que ele é construído, né? E vocês, eu também gostaria de saber qual a origem dessa pesquisa de vocês, assim, o que se você está se é um artigo, se você está fazendo algum tipo de pós-graduação envolvendo o trabalho. Professora, eu sou professora aqui da Universidade Estadual do Piauí, né? E o meu mestrado foi sobre a narrativa de formação
eu analisei o Apanhador no Campo de Centeio e um filme, né? Só que aí os anos foram passando e eu fui me apaixonando pela literatura feminina e fui me identificando com a literatura juvenil. E hoje eu estou com a estante com mais livros de literatura juvenil, né, protagonizada por mulheres, do que, né, as clássicas, né, as masculinas. Mas é um artigo mesmo que eu fiz por ter me apaixonado mesmo por esse romance. É um artigo, não é resultado de nenhuma disciplina, não. Bom, mas eu acho que é um trabalho que dá também, com certeza, para se aprofundar, né? A Jaqueline, a Vilma e a Daniele, né? Que a Daniele, ela entrou assim, quase assim, só para dar o fechamento, né? A Daniele também é me orientando. Mas eu não sabia de como que a gente poderia chamar desses conluios, né, que o povo anda fazendo nas aulas da Geniane, né? Mas, Ô, assim, Alma, desculpa, deixa eu só fazer uma parte. Você está perdendo, porque elas já apresentaram vários trabalhos em trio, em dupla, não é, meninas? Eu estou aí nos 500 eventos esse ano e vi elas apresentando muita coisa. Você está por fora. Sim, é verdade. Pior é que é isso, a orientadora traída, sempre a última a saber. Não sei o que eu faço, viu, com esses meus orientandos. Então, primeiro tem que emprestar, Érica, já começa por aí, né? Bom, eu queria perguntar uma coisa para vocês, assim. Vocês estão falando da questão da Ana da Venga. Se a gente for ver o conto, nós vamos estar discutindo a questão de uma mulher subalterna que vai ter um final trágico. Então, eu gostaria de saber, assim, o que vocês acham de que existe de resistência nesse conto e se a própria escrita da Conceição dessa vida seria um ato de resistência. Qualquer um de vocês pode responder, gente. Tá, eu vou responder. A gente, na verdade, quando a gente estava pensando em analisar esse conto, a gente tentou elencar os temas transversais, né, o que se destacava ali. A gente tentou focar no racismo, mas a gente percebeu que essa dupla subalternidade dela se sobressaía muito mais, né, diante de todo esse contexto. A resistência a gente percebe na própria escrita da Evaristo, né, ela traz isso como seus ideais também, dentro de toda a sua escrevivência, né, o seu conceito e o seu termo cunhado. Em relação a essa personagem, uma das coisas que a gente pode notar e que a gente percebeu também como um grande conflito é que essa subalternidade dela, ela também está atravessada por muitos sentimentos amorosos em relação àquele homem, né? Quando ela diz que a marca dele no próprio corpo, que ela muda o nome dela, né? Isso já marca ali, de fato, essa sujeição também amorosa, né? E em relação a outras questões de resistência, eu acho que a gente percebe muito mais quando a autora coloca isso, traz essas temáticas à tona, do que necessariamente nas vivências desses personagens, já que eles estão em contextos ali periféricos. O Davenga, ele é um criminoso, né, por tudo que a narrativa dá pistas para a gente sobre esses empregos que ele tem, que ela não interfere, que na verdade, como um mistério, ela não faz questão, mas também é uma ordem dele, que ela não vem interferir nesses assuntos, mas ele é um sujeito marginalizado também, né? A morte de Ana já demonstra isso no final, porque quando ela recebe esses tiros, ela só estava segurando a camisa dele. Ela é uma mulher negra, né? Então, ela não era cúmplice, ela não estava fazendo absolutamente nada, mas ali dentro desse contexto ela é uma intrusa, né? Aquilo que a Grada coloca como o outro, que é uma espécie intrusa, né? Nesse contexto de outremização, subalternidades, etc. Mas a questão da resistência, professora, a gente percebe muito mais, de fato, na literatura, na escrita, né, desse conto. Mas na escrevivência da Conceição, né? Isso. Mas os personagens, eles estão ali mesmo subalternizados, marginalizados, de fato. Bom, obrigada, gente. Parabéns para todos. Oi.
Só para lembrar um pouco, resgatar um pouco, a gente está circunstanciado a apenas mais 15 minutos, tá bom? Sim, eu só vou comentar da Érica rapidinho e liberar para a professora Érica, que eu tenho certeza que ela quer falar muito também. Ela não vai me bater depois, mas tudo bem. Mas, Érica, Eriquinha, né? Porque a gente tem que chamar a Érica e a Eriquinha nos grupos. Então, assim, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho mais essa questão. Primeiro, eu amei a Luz Ribeiro, né? Apelido Luz Divina. E, assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais dessa questão da Organização Mundial do Islã. Como que isso é feito? Bom, deixei o link para vocês aqui, ó, da FLIM. Tem programação online, tá? Quem não puder estar aqui em Maringá, a nossa mesa vai ser online também. Funciona mais ou menos assim, Alba. É que a gente acabou de passar por um processo de transformação um pouco. Mas antes, a gente tinha as etapas estaduais. Por exemplo, eu tenho um slam aqui em Maringá, e aí eu tenho um finalista no final do ano que vai para a etapa estadual, Slam Paraná, com os finalistas de slams dos outros estados. E aí saiu um campeão, depende do número, da quantidade de slams, né? Com mais de 15 slams, você manda 2 representantes. Com mais de 30, você manda 3. Tem uma numeração que eu não vou saber ao certo agora. Mas como o Paraná tem poucas comunidades, a gente manda 1. E aí essa pessoa vai para o nacional. Por exemplo, São Paulo é o estado que mais tem slams, tem mais... não sei, mas tem muitos. Então eles mandam 6 representantes. O Paraná manda 1. Então todos esses competem na etapa nacional. Da etapa nacional, que acontece no Brasil e nos outros países, envia-se um representante para a Copa do Mundo de Poesia, que acontecia na França até o ano passado, né? Inclusive nos formatos online ela também aconteceu, e agora o pessoal ele fez uma reorganização, porque a Copa do Mundo sempre acontecia na França, e havia reivindicação, se é uma Copa do Mundo ela tem que girar os países. Então, foi organizada uma comunidade do Islã Abiyala, que é a Copa América, que aconteceu esse ano na FLUP, presencial. Então, poetas do Canadá, da América Central, aqui América do Sul. Né? A gente ouviu muito espanhol, foi muito legal, que eu pude participar presencialmente. A gente ouviu muito mais espanhol do que português, inglês e francês, avaliando a América como um todo, né? E dessa Copa, todos os competidores, cada representante de cada país, vai para a Copa do Mundo o ano que vem, que vai acontecer, talvez, presencialmente, na Bélgica. E a partir de agora, eles vão rodar os continentes. Cada ano a Copa do Mundo vai acontecer em um continente, que até então ela só acontecia na França. Olha, é uma Copa do Mundo com regras mesmo, organização, assim como o campeonato de futebol, por exemplo, e outros esportes. Interessante. Eu tinha outras questões, mas eu vou liberar para a Érica, porque nós temos 12 minutinhos. Você vai me odiar eternamente, Érica? Imagina, Alba, se você tiver alguma coisa para falar, pode falar. As coisas que eu vou falar são muito pontuais, assim, né? Mais um comentário do que perguntas, de fato, né? Bem, eu queria falar primeiro do trabalho da Lígia Lopes. Lígia Lopes, deixa eu te perguntar. Esse trabalho que você traz, que na apresentação que você fez, né, no outro evento, eu acho que foi a GEL, esse ano eu tive, agora de outubro para cá, eu tive 6 eventos, tá? Então, já não sei em qual que a gente se viu. Arroz de festa. É arroz de festa. Depois tá todo quebrada, morta, mas tudo bem. Você falou do Stop Kiss, né? Naquela apresentação, e hoje você falou da Children's Hour também. Aquele trabalho ele é focado mais na questão do poder transformador da arte através do Boal, né? E dos estudos de Beckett. Eu até trago a Butler, mas é mais a questão de como eles foram contra o sistema aristotélico de fazer teatro e trouxeram essa nova maneira de fazer teatro. Certo. A minha pergunta era assim, eles fazem parte do seu mesmo, do corpora que você está analisando, mestrado, né, que você falou, né, Lígia? Isso. Ou não, ou você, assim, fez coisas ironicamente, o corpora do meu mestrado é política imigratória do Donald Trump. Pelo teatro, obviamente. Entendi. Eu faço em teatro político, né, nos estudos do Boal e do Beckett, mas a minha análise é como as leis imigratórias são motivos de embranquecimento, elas não têm nada a ver com imigração.
mas elas têm a ver com raça, com o embranquecimento do povo estadunidense desde os primórdios. Esse é o meu corpo do mestrado. Por quê? Eu não conhecia, eu não tinha acesso a peças LGBT na graduação, né? O motivo óbvio. Então, na verdade, eu ainda comentei com você, Érica, que eu fui estudar literatura inglesa, eu só vi uma matéria de teatro, a gente só viu Shakespeare, então eu não conheço muito dramaturgo inglês. E a UERJ, ela limita uma matéria de teatro norte-americano, mas ela só aceita do século XX. Ela não entra em contemporânea, a gente só estuda teatro moderno, de O'Neill até no máximo 60, nem 60, 50. Então a gente então eu só conheci, na graduação, só conheci isso de teatro americano. Até que eu fiz amizade com a minha professora, que hoje é minha coordenadora, ela falou: tem uma peça que tu vai gostar de ler. E jogou Building the Wall, que é a peça que eu vou analisar, do Robert Schenker, nos meus peitos, assim, eu falei, é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero fazer. Depois, na verdade, eu até pensei em trabalhar com peça LGBT, mas eu não consegui achar scripts na época. E quando eu falo época, até pouco tempo atrás, né? Parece que eu tô falando de 2, 3 anos atrás. Não, isso foi... Eu não consegui. E se eu tivesse realmente lido Stop Kiss, com certeza Stop Kiss seria... E vai ser a minha tese de doutorado, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que o meu doutorado é em teatro. Que legal. Mas é bem isso. Aí eu vou descobrindo mesmo. Quando você falou dessa matéria da graduação, eu fiquei cheia de inveja e tal. Eu tenho assim, hoje em dia eu tenho até um bom corpora. Não sei se vocês quiserem me mandar um e-mail, porque eu baixo muita coisa. Então, eu acho o nome de uma peça, eu vou nos confins da internet. Então, eu consegui baixar uma das primeiras peças, né, indígenas que foram... Que tem, não sei, eu nem lembro o texto, porque eu ainda não li, eu só realmente baixo. Porque eu li a história do teatro estadunidense, aí eu vejo o nome da peça, eu vejo se está disponível, eu vou embaixo. Eu vejo um livro, uma vez eu vou embaixo. Então, assim, eu tenho uma pasta só de peças que eu estou montando. Por favor, Lígia, deixe seu contato com a gente. Não, coloca o seu e-mail ali, Lígia, porque nós somos almas gêmeas. Eu sou assim também. A pessoa fala o nome do trabalho, do livro, já estou eu aqui. Não, ó, a minha pasta de teoria teatral é absurda. Eu tenho nunca li, no limite, só que ela é mentira, gente. Comecei agora, mas é absurda. A minha pasta de teoria teatral geral estadunidense, eu sou muito, muito pirata. Desculpa, gente. Olha. Não, mas tá muito legal. Muito legal. Por favor, deixe o seu e-mail aqui, que daí eu e a Alba vamos entrar em contato. E é muito interessante porque o seu mestrado ele tem a ver muito com a pesquisa da professora Geniane, que está aqui, que trabalha muito com imigrante, né, Geniane? Então, olha. Sim, porque a gente aqui, eu, Geniane, a Alba, a Neuci acho que não está mais na, né? Não, está aqui, a Neuci e a Elisandra, nós somos um grande grupo aqui da UEM, daí tem a Érica, tem a Vilma, tem a Jaque, que já são as alunas, né? Mas nós, assim, professores, a gente trabalha muito com pós-colonial, né? Então, a gente está trabalhando com diversidade. Então, tem LGBT, eu mesmo dou uma matéria de infanto-juvenil na pós-graduação, por isso que eu quero falar com a Charmila depois, na pós-graduação, que é uma matéria que eu trabalho com a diversidade na literatura infanto-juvenil. Então, LGBTQI, mulheres negras, mulheres indígenas, homens, sujeitos, né, indígenas, enfim, né, todas essas ideias aí, né, dos minorizados, né. Então, assim, é um estudo muito grande que a gente faz, porque cada uma vai mais para um lado, né, a Alba é mais do indígena, né, embora ela trabalhe com outros aspectos também, Geniane trabalha muito com a questão da mulher negra, do imigrante, eu já estou mais nessa vibe, né, do infanto-juvenil, né, e, enfim, Elisandra também está trabalhando com indígena, a Neuci trabalha com literatura afro-brasileira, e assim vai, então cada uma vai pegando um bracinho ali, né, é um grupo bem completo, assim, bem legal, né. Mas bem achei muito legal. Né? Mas achei bem legal sua pesquisa. Deixa então seu e-mail aqui no chat, que eu vou copiar e aí a gente vai bater papo, porque eu também tenho uma pasta enorme aqui de coisas. A gente vai trocando informação. Mas bem rapidinho, deixa eu passar para o próximo, que é o da Charmila. Eu gostei muito do seu trabalho, Charmila, porque como eu acabei de dizer, eu trabalho com literatura juvenil, infantil, juvenil, mas a minha favorita, eu confesso, é a juvenil, né? Eu adoro literatura juvenil. E aí esse romance em particular eu gostei muito, né? Eu não sei se você sabe, mas esse romance ele está entre os 100 melhores romances juvenis do século dos últimos tempos, né? Na verdade, de todos os tempos, que o The Times fez.
acho que foi a revista né, Times, que ela fez, e então incluiu esse romance, né? Então, um dos juvenis, né? Dos 100 melhores romances juvenis de todos os tempos, né? Inclusive ganhou vários prêmios e tudo mais. Então, uma coisa que você falou, e eu achei bem interessante, né, na sua fala, é essa questão da quebra de paradigmas das gerações, né? Então, ela tem uma mãe que queria ser freira, e de repente ela não é, ela é dada, né, de casamento, né, a um homem que, né, mora nos Estados Unidos, que também é da República Dominicana, né, então essa coisa comum de dar a mulher como objeto, né, então ela fica frustrada, acaba se casando com esse homem, ela tem os gêmeos, que né, a Xiomara e mais o outro menino, que eu não vou me lembrar o nome agora, e aí ela quer que a Xiomara siga justamente a mesma coisa que ela segue, né? A mesma coisa que, assim, por ela ser frustrada, por ela não ter feito aquilo que ela quer, ela impõe regras muito fortes, né, para a filha. E essas regras são relacionadas à questão, né, da religiosidade, inclusive chamando a menina de puta. Né? Quer dizer, uma mãe chamar uma filha de puta, né? Uma coisa assim, né, inimaginável. Então, é uma obra muito forte nesse sentido. E eu vou discordar um pouquinho de você em relação ao Padre Chan. Porque o Padre Chan, ele também é um religioso, ele fala que ela tem que ouvir a mãe e tudo, mas ele não é fechado, eu não sinto ele fechado quanto é a mãe. A mãe é aquela beata que não sai de dentro da igreja, que não consegue enxergar outra coisa. Já o Padre Chan, por mais que ele seja um padre, ele traz uma voz libertadora, né? Aquela religião como assim, aquilo que te acolhe, que te aceita, né? Então, né, que você falou, o Padre Chan é uma voz mais opressora, não sei, eu não senti dessa maneira. É só no sentido de que ela busca, né, essa liberdade com ele, ela diz, ele é o padre dos jovens, né, mas ela não encontra, não sei se é algo dela, né, ela não vê ele como alguém que apoie, né. Uhum. Eu acho que talvez por esse ranço que ela tem da religião por conta da mãe, né? Pode ser. Mas eu achei seu trabalho maravilhoso, né? E ela vem quebrar, né, esse paradigma, né, da geração que vem para os Estados Unidos, ainda falando a língua, quer dizer, não consegue muito se encaixar, não se adapta, né? E ela não, né? Ela não só se adapta ao novo mundo, como ela se transforma numa poeta, né? Uma poeta de slam, né? E vai colocar as suas poesias, enfim, né, nas competições, né, então ela quebra esse paradigma, né, de seguir com as mesmas tradições da família, né, enfim, eu achei muito legal. Mas eu vou te mandar um e-mail depois para a gente conversar um pouco melhor, tá bom? Obrigada. Porque hoje, infelizmente, não tem tempo mesmo. Tá bom, obrigada. E para finalizar, né, o da Érica, que eu queria perguntar uma coisa, Érica, minha xará, eu adorei esse poema, mas na apresentação passada também, que eu acho que foi da Gel, eu não me lembro, né, que você apresentou um poema da Luísa Romão, que acho que era Brasil, País Sangria, né? Faz parte do mesmo corpora de trabalho, ô Érica? Como que é? Então, a gente está em composição ainda desse corpo, porque são muitas poetas. A proposta do projeto de doutorado era analisar a obra da Luísa Romão, que é aquele livro, é um filme, né, analisando a poética feminista decolonial dentro do Islã. Então, eu gostaria de fazer um capítulo ou 2 falando de outras poetas do Islã também, que produzem poemas puxados para essa linha do feminismo decolonial. E a Luz vem muito forte nesse caminho. Então, é mais ou menos isso. A gente faz uma releitura da história do Brasil a partir da obra da Luísa Romão, que é o livro e o filme, mas vamos fazer um grande apanhado de outras poetas brasileiras que também trazem a temática do pensamento decolonial para os poemas do Islã. Então, a Luz, com certeza, vai estar lá dentro também, num primeiro capítulo ou segundo, né? Porque a ideia, a defesa da tese é se a poética feminista do Islã é decolonial, se eu posso considerá-la uma poética decolonial. Essa é, até o momento, a tese a ser defendida, né? Muito legal, achei muito legal o seu trabalho, uma pena que a gente não pode falar mais, mas acho que dá para a gente convidar, né, Alba, no ano que vem, para ela vir falar no nosso grupo de pesquisa. Com certeza. Né? E falar um pouquinho mais, enfim, né? Inclusive... Aí a Geniane já está aí para anotar, né, Geniane? É isso mesmo. Não, e não só, olha só, já fica um convite aberto também às outras pessoas que apresentaram aí, né? Que daí a gente entra
com certeza em Uhum. contato para A gente tem um grupinho, né, Alba, lá no Facebook, que se chama grupinho. GEMUP. Eu sei que Facebook é coisa de velho, gente, mas olha, anotem aí, porque lá a gente consegue colocar pasta, a gente consegue colocar textos, né? Chama GEMUP. Então, Érica, quem eu acho que quiser, não chama GEMUP. Deixa Não, eu lá verificar. chama o quê? Pós-colonialismo, Multiculturalismo. multiculturalismo em perspectivas pós-coloniais. Isso. Ai, gente, Isso. alguém escreve aí para mim, Eu né? vou procurar aqui, peraí, já Isso, tô... porque daí quem quiser procura lá, né? Que daí a gente adiciona Isso. e depois a gente tem um grupo de WhatsApp, que a gente conversa, troca informação, Isso, né? Organiza mas já vamos reuniões. fazendo o fechamento, porque Isso. senão aqui Cília vai nos pegar e brigar conosco. Exato, e a gente né? tem a tarde também. Com certeza, 2 horas firmes e fortes aqui. Gostaríamos de agradecer, então, a todos e todas que participaram hoje aqui com a gente. Muito obrigada, né? Foi um prazer ouvir o trabalho de cada um. Eu gostaria de ouvir um pouquinho mais de todas, né? Com mas certeza. o tempo, né, não dá, né? A gente não tem esse tempo. Mas muito obrigada pelas apresentações, foi ótimo. Gostaria de agradecer a Luciana e o Cílio pelo auxílio aí, né? Por estar conosco nesse momento. Muito obrigada. Agradecer também a coordenação do evento, que está sendo ótimo. Hoje a palestra de manhã foi maravilhosa, acredito que a da tarde, de encerramento também será. Foi preciso brigar com a Érica para ela participar, para ela entrar na sala hoje. Então, enfim, gostaria de agradecer a todos mesmo, né? E a gente se vê à tarde. Estão convidados para participar do nosso simpósio à tarde, mas também tem outros simpósios aí. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. A gente está daqui um pouco, meninas. Luciano. Saiu.